O quarto tema desse grupo é a verdade suprema e outras verdades. Então, nós vimos aquele negócio do elemento faltante que Gödel colocou na chamada prova da incompletude. É incompleto o sistema matemático. Ele é consistente. Então, a outra possibilidade é a incompletude. Então, existe um elemento que não pode ser provado, que é a diferença entre as partes e o todo. Evidentemente, a natureza é um elemento, e falta a ela o outro elemento de par, que é a natureza, Deus. Então, se a natureza não pode se completar nunca, evidentemente que a verdade, com A maiúsculo e V maiúsculo, a verdade está no elemento que se sobrepõe à natureza, que fecha a compreensão de todas as possibilidades, não só desse universo, como de todos os universos possíveis e imagináveis, segundo a curva do sino. Então, se a verdade está fora da natureza, o que existe na natureza? Nós não podemos chamar de as verdades, fazer multiplicar as verdades como se fosse a verdadezinha, a verdade média e a verdadão, né? A verdade pequenininha, a verdade média e o verdadão, que é a verdade maior. Se a verdade, para poder ser consistente com o Ockham, com a navalha de Ockham, se nós não podemos multiplicar as categorias, não adianta ter uma sucessão de verdades a verdade maiúscula está isolada. Ela não se manifesta no plano das inconsistências racionais, das incompletudes racionais, porque a racionalidade jamais tem espaço e tempo para completar um projeto dessa magnitude. A racionalidade toda existente está destinada a entrar em colapso. Seja o tigre dente de sabre, seja os dinossauros, sejam os seres humanos e o projeto racional. Tudo colapsa, tudo sucumbe, tudo termina. Então, esse elemento faltante, a verdade, ele se situa fora da natureza. Ele se situa em ó natureza, em Deus. Então, a verdade suprema não existe, porque só tem a verdade. Ela não é a maior de todas as verdades, ela é a verdade. A soma, a visão completa de todas as possibilidades. Então, o que tem abaixo, que no plano da racionalidade nós chamamos de verdades? Nós chamamos esses institutos provisórios denominados conhecimentos. A lei é a verdade? Não. A lei é uma inconsistência admitida. As pessoas que acreditam nela acham que ela comporta algum grau de verdade, senão não aceitariam. Mas a lei não é a verdade. A presidente fala a verdade? Não.
ela fala conhecimentos, admissões, consistências que são incompletas. Por isso mesmo, se essas consistências são incompletas, ela não pode estar falando a verdade. Nem o legislativo, nem o judiciário, nem o executivo está falando a verdade. Nem as Forças Armadas, nem os presidentes de empresas, nem os sindicatos, ninguém está falando a verdade. As pessoas estão falando consistências mais ou menos consistentes. Tudo é incompleto. Nada é completamente verídico. Porque a verdade, como a gente viu, está necessariamente fora do ambiente racional. Então é isso que a verdade é. Um patrimônio de I, Deus. A parte de Deus de I. A visão da totalidade. E a parte natureza de I não comporta verdade, comporta consistências, incompletudes. Você não pode chamar de mentira, porque a mentira é faltar com a verdade. Se você não sabe o que é a verdade, você não pode chamar de mentira. Você pode dizer que é inconsistente. Os argumentos são consistentes ou inconsistentes. Inconsistentes com as coisas que você sabe, com os conhecimentos, com o que é conhecido. Mas não são verdadeiros ou mentirosos. Porque só Deus de I, a parte de Deus de I, consegue ver o fechamento de todas as coisas. Todas as coisas perfeitamente alinhadas, fechadas completamente. A explicação ultra-racional da racionalidade e do que não é racional, do que ultrapassa a racionalidade. Então, é essa coisa que nós precisamos rever nos sistemas legais e em toda declaração científica, tecnológica, do conhecimento em geral.